Eu tirei o curso de professora, na altura chamado professora de escola primária e dos mais pequenos então, porque nem sequer havia ainda pré-primária. Tirei o curso, acabei em 1968 e comecei a trabalhar em outubro de 1968, na Escola de Bolo Castanheira de Pera. Portanto, na altura, ainda antes do 25 de Abril, sabíamos que o povo andava descontente porque havia a guerra do ultramar, as pessoas não gostavam muito que os nossos jovens militares fossem para lá, mas de qualquer modo, a nível meu de profissão, eu nunca me senti ameaçada por nada. Portanto, ouvia falar da PIDE, ouvíamos várias coisas, mas o ensino recorria normalmente, tirei o magistério. Éramos educados para a escola, pátria e família. O senhor diretor do magistério dizia, portanto, para termos muito cuidado com a nossa apresentação, porque o professor e o padre nas aldeias, porque havia escola em todas as aldeias praticamente, eram as pessoas mais importantes da aldeia, portanto, desde o vestuário, desde a apresentação de cabelo, sapatos, porque nós não... Era proibido usar calças, as senhoras não usavam calças, portanto só usávamos saia, sempre pelo lado de baixo do joelho, de bata, sempre bata branca, e portanto os alunos eram todos iguais para nós, porque fossem ricos, fossem pobres, todos usavam bata, e pronto, o ensino decorreu normalmente, até que chegou o 25 de Abril. Nesse dia, portanto, tudo decorria normalmente com as crianças, eu já estava na escola, a escola era bastante antiga e muito velha. Trabalhei lá 2 anos nessa escola velha e depois foi feita uma de novo porque não tinha condições para ensino, não tinha água, não tinha luz, e depois foi feita uma escola nova que estreiei logo após o 25 de Abril, embora tivesse sido feita antes. Foi 2 anos na velha, 2 anos na nova. E eu estava na escola, portanto, chegou-me uma vizinha da escola, uma senhora que morava lá, que tinha sido também professora do primeiro ciclo, e chegou lá e disse, olha, não sei o que se passa, mas estou a ouvir na rádio que houve qualquer coisa em Lisboa, uma revolução, mas não há dados, está tudo de prevenção e não sei o que se passa. Eu continuei a trabalhar normalmente com os meus alunos e depois ao meio-dia, quando fui almoçar, ouvi então na rádio que se tinha dado qualquer coisa em Lisboa. Portanto, eu para mim, na altura, foi uma admiração, embora soubesse que havia muita coisa contra o regime que estava, Salazar, não é? Mas nós, está claro, éramos educadas para Deus, Pátria e Família, o nosso vencimento vinha do Estado, como vem hoje ainda, e portanto nós procurávamos realmente educar as crianças de acordo com o que tínhamos recebido. Eu acho que o 25 de Abril trouxe muita coisa boa, mas também trouxe um excesso. Portanto, hoje em dia é um excesso. Enquanto, na minha ótica de ver, não é? Está claro, as pessoas não tinham reformas, tinham todos de trabalhar mesmo, pronto, pudessem que não pudessem, trabalhavam muito. Depois, nós na escola tínhamos, pronto, a escola que durou ainda bastante tempo, tínhamos o crucifixo, porque nós era Deus, Pátria e Família, portanto, a religião católica era maioritária a nível da igreja e da escola, e então nós tínhamos o crucifixo, tínhamos o quadro, tínhamos os mapas, tínhamos aquilo tudo. Sabíamos da guerra que existia lá, que tínhamos conhecimento da guerra que lá existia, que os nossos militares iam para lá, que muitos infelizmente ficaram lá. Eu próprio, o meu namorado também lá esteve e só veio após 25 de Abril e cumpriu 2 anos na Guiné. Portanto, isso nós sabíamos. Depois, a nível de escola, eu fui para uma escola nova, não foi o 25 de Abril que me deu, porque já foi construída antes e foi inaugurada depois do 25 de Abril, uma escola ótima, era a melhor do concelho, desde o material ao resto. Depois ainda vigorou algum tempo tudo como estávamos a fazer, à espera de ordens da direção escolar, porque dependíamos da direção escolar de Leiria, e à espera de algo que mudasse. Começámos a ouvir as canções da Revolução, que até ali não se ouviam, começámos a ouvir as canções da Revolução, passa-se isto e aquilo e aquilo, e nós, pronto,
tínhamos que receber ordens, não éramos nós que impunhamos nada. Entretanto, começaram a chegar diretrizes, portanto, havia, todos nós na escola tínhamos uma pequena biblioteca escolar, com livros, onde houvesse a palavra Salazar tinha que ser rasurado. Portanto, ou se arrancava a página, houve livros inteiros queimados, porque recebemos ordem na altura de queimar, outros em que se arrancou a página e continuavam na biblioteca. Tudo o que fosse relativo ao antigo regime, tínhamos que tirar. E tirámos, pois nós dependíamos das ordens que viessem. Foi-se tudo alterando. Coisas boas, como por exemplo vir a reforma, que as pessoas começaram a ter mais tarde a reforma, coisa que não existia a nível das pessoas terem a assistência, quer dizer, houve muita coisa que mudou para bem, mas houve exageros. Nós, na altura em que saiu o 25 de Abril, as escolas encheram-se de gente. Vieram as pessoas que na altura nós dizíamos, vêm os retornados, e trouxeram muita criança, as escolas encheram-se completamente, houve um progresso grande a nível de ensino, porque as escolas passaram a ter, nas aldeias e tudo, eram crianças por todo o lado. Nós lá tínhamos, na eminência, em Campelo, a freguesia tinha a escola de Vilas Pedro, Fontão, Campelo e Alge estava na iminência de fechar e encheu-se de alunos. Portanto, houve um aumento grande de população. Mas está claro, houve gente que veio, mas descontente. E então houve, portanto, as coisas corriam bem, mas já não corriam, pronto, naquele rangue, chamemos-lhe assim, a que estávamos habituados. Portanto, houve a imposição de várias coisas, mais tarde tiraram os crucifixos das escolas porque era a liberdade, portanto tínhamos de dar liberdade a outras religiões, as cadeiras, quer dizer, parte boa, por exemplo, as mesas, tinham aqueles tinteiros, aquelas mesas grandes, tudo pegado e tudo, a mesa com a cadeira tudo pegado, e depois passaram a ser só mesinhas com cadeiras à parte, quer dizer, houve uma evolução boa, mas também teve algumas coisas de mal. Houve a liberdade de voto, eu própria em Campelo, depois do 25 de Abril, fiz o recenseamento eleitoral de toda a freguesia, que foram dias, tardes, fins de semana, até noites, porque as pessoas não tinham bilhete de identidade, eram raras as que tinham, as do campo não tinham bilhete de identidade, nem sabiam quando tinham nascido, pela Santa Catarina, pelo São João, pelo São Simão, por este e por aquele, mas data certa não sabiam, nem sabiam quantos anos certos tinham, portanto, um recenseamento muito difícil que nós tivemos lá, mas conseguiu-se através do registro civil e das pessoas, das outras pessoas amigas, conseguimos fazer o recenseamento, das primeiras eleições livres em que as mulheres votaram, portanto, depois pudemos mais tarde usar calças, portanto, houve uma evolução, como digo, coisas boas e muito boas, mas caiu-se um bocadinho talvez no exagero e na minha perspectiva, sem ofender ninguém, pronto, depois deixou-se usar a bata na escola, também, além de se tirar o crucifixo, mudança de mobiliário, mudança de... passámos a não usar a bata nem nós nem os alunos.